Todos os dias, milhões de pessoas atravessam São Paulo para trabalhar. Acordam antes do sol nascer, enfrentam ônibus lotados, trânsito, cansaço e voltam para casa horas depois. Em uma das maiores cidades do mundo, o tempo virou um dos bens mais desiguais da sociedade. Mas como São Paulo chegou a esse modelo de cidade onde trabalhar significa muitas vezes passar mais tempo no transporte do que com a própria família? O crescimento acelerado de São Paulo durante o século XX mudou completamente a dinâmica da cidade. A industrialização atraiu milhões de trabalhadores, mas a expansão urbana aconteceu sem planejamento. Então, assim, São Paulo vai ter um crescimento urbano muito acelerado. Temos que pensar, a urbanização no Brasil, gente, foi, assim, atrasada, sem planejamento e totalmente acelerada. Então, em 1930, por exemplo, o Brasil ainda era um país rural. Em 1970, o Brasil já é um país urbano. O centro, ele começa sendo muito valorizado. Hoje em dia, existe um centro em decadência em São Paulo, existem processos ali de desvalorização central de São Paulo, mas no começo o centro é muito valorizado. Então as pessoas, trabalhadores comuns, que vão ganhar ali 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, começam a ser jogadas para as franjas urbanas, para as bordas da cidade. Com o tempo, o deslocamento diário virou parte da rotina da população trabalhadora. E o carro começa a ser pintado não como um sofá de 4 rodas, que ele é de fato, mas como aventura, como status, como desejo, compre esse carro e seja isso. Aí começa aquelas propagandas de carro. Você pega propaganda de carro antigo, era genial, tinha piadinha, tinha não sei o quê. E hoje em dia é o carro voando na lama, seja aventureiro, né? Seja esse carro e tal. Então o rodoviarismo, ele se mescla com esse individualismo do sistema capitalista também, do tipo, consuma para ser, sabe? Não seja, consuma. Consumo logo existo, sabe? Então, o rodoviarismo, ele conquista corações e mentes também pelo discurso. E ele não é funcional na prática, ele não é funcional. Hoje, São Paulo é uma cidade onde morar perto do trabalho virou um privilégio. O deslocamento vai muito além do trânsito. Ele afeta a saúde mental, o descanso, os estudos e até a convivência familiar. Quanto maior o tempo de deslocamento, na média, menor o salário. Nossa. Ou seja, quem mais está se sacrificando pelo trabalho, menos está recebendo. Moro na região de Itaquera, mas não é perto do metrô. Eu sempre deixo isso bem claro para as pessoas. Não moro próximo ao metrô, moro inclusive na última rua que pertence a Itaquera. Moro na Coab, Fazenda do Carmo. Daqui até o meu trabalho, geralmente eu tenho um trajeto entre 1h30 a 2 horas, dependendo de como está a condução. Aqui a rua onde eu moro só tem uma opção de lotação e ela tem uns intervalos muito longos entre uma e outra. Então a gente tem horários muito específicos para conseguir pegar a lotação, para chegar até a região de Itaquera, né, o metrô Itaquera, e de lá fazer o deslocamento. Como eu trabalho na região do Tatuapé, que também não é perto da estação Tatuapé, chegando lá eu pego outra condução. Então até o Tatuapé eu posso utilizar o trem, metrô, inclusive ônibus que vão pela radial. Aí depende muito da disponibilidade de tempo que eu tenho, né? Então, geralmente eu faço esses trajetos em pé, muito difícil conseguir, principalmente horário de pico, tanto da manhã quanto no retorno à noite. Sempre muito cheio, sempre muito desconfortável. A gente presencia muitas situações, várias questões entre os passageiros. Então, o que acontece? Tem um impacto muito grande, mais sobre a questão de que hoje eu sou uma estudante. Por vezes eu chego na faculdade já muito cansada, inclusive também chego no trabalho cansada. Tem dias que parece que eu enfrentei uma batalha, uma guerra terrível para chegar no trabalho. E então, por vezes, já tive que assistir aula em pé, não por falta de assento, mas por cansaço, porque se eu sentar, eu acabaria dormindo. Isso tem um impacto muito grande no meu rendimento, sim. Por muitas vezes eu me questionei, por muitas vezes me causou muito sofrimento.
por me sentir uma frequentante, não uma estudante. Então esse tempo de 5 a 4 horas e meia, 5 horas que eu passo num transporte, isso impacta muito dentro da minha rotina de estudo, de trabalho e de vida mesmo, né? A gente acaba tendo menos qualidade de vida. E é isso. Infelizmente, não tem outra opção. E é assim que segue, né? A minha rotina, a nossa rotina, que é a rotina de muitas pessoas que moram aqui na região. A rotina intensa faz parte da vida de milhares de trabalhadores paulistanos. Porque São Paulo é uma cidade agressiva para a questão do sujeito, da subjetividade e tal. Essa exposição constante pode levar ao agravamento ou até ao surgimento dos transtornos mentais comuns, né? O debate sobre mobilidade também revela uma desigualdade histórica. Se fosse pela meritocracia, por exemplo, quem tá na escala 6x1 era para ganhar um saláriozão. E na verdade a maior parte do salário da 6x1 é 2 salários mínimos. Enquanto algumas pessoas conseguem morar perto do trabalho, outras passam até 4 horas por dia em deslocamento. E automóvel usa automóvel, quem não tem que esperar o ônibus, é isso? Basicamente. Então afeta dentro disso que nós já dialogamos, o período em que a pessoa perde para se deslocar de um local para o outro, né? E isso afeta então emocionalmente, família, bem-estar, essa é a consequência. O tempo perdido no transporte também interfere diretamente no acesso à educação, cultura, lazer e saúde. Que tempo nós vamos ter para sermos subjetivos, humanos, para olhar para o próximo, para olhar para nós mesmos, sendo que a gente está batalhando pela própria sobrevivência num sentido selvagem, assim, né? Os entrevistados defendem que melhorar a mobilidade urbana exige muito mais do que somente ampliar avenidas. Veja, nós parece que andamos em círculo, né? A medida é uma só. Ou nós temos metrô e modais que nos conduzem de São Paulo às demais regiões, como Itaquera, Guarulhos. E se isto não ocorrer, nós vamos andar de ônibus, vamos esperar 2 horas para o ônibus chegar, 2 horas para o ônibus chegar no local, e aí a consequência é sempre emocional e familiar. Então, assim, a expansão do metrô de forma integrada e acessível vai derrubar essa especulação imobiliária que acontece em cima dos imóveis próximos ao metrô, realmente democratizando o acesso. Temos que fornecer moradia para as pessoas e também fazer uma descentralização econômica. Em São Paulo, milhões de pessoas passam parte da vida em deslocamento. E quando o tempo de viver é substituído pelo tempo de sobreviver, a mobilidade deixa de ser apenas um problema urbano e passa a ser uma questão social. A cidade que nunca para também é a cidade que faz seus trabalhadores perderem tempo, saúde e qualidade de vida todos os dias.